Imagine ser acordado abruptamente por uma onda gigantesca que vira tudo de cabeça para baixo. Você está no fundo do oceano, sem comida, sem luz e com a água subindo a cada segundo. O silêncio é aterrador, mas o pior de tudo é saber que a morte pode estar a poucos instantes. Essa foi a realidade enfrentada por Harrison Okene, em um dos resgates mais incríveis já registrados. Na madrugada de 26 de maio de 2013, o cozinheiro nigeriano Harrison Okene, de 29 anos, estava a bordo do rebocador Jascon 4, que dava suporte a uma plataforma de petróleo na costa da Nigéria. O dia começou como qualquer outro, mas pouco antes das 5 horas da manhã, uma violenta onda inesperada atingiu o navio, fazendo-o virar e afundar rapidamente no Golfo da Guiné. O impacto foi devastador. Harrison estava no banheiro quando o desastre aconteceu. Ele foi jogado contra as paredes, enquanto a água gelada invadia o ambiente. Naquele momento de puro pânico, ele tentou desesperadamente abrir a porta para escapar, mas tudo ao redor estava submerso. A cada segundo, o navio afundava mais, levando consigo 12 tripulantes, a maioria deles ainda dormindo. No meio do caos, Harrison conseguiu encontrar um pequeno espaço no banheiro onde o ar ficou preso, formando uma bolha. Ele sabia que sua vida agora dependia desse raro fenômeno. Enquanto o navio se acomodava no fundo do oceano, a 30 metros de profundidade, Harrison ficou preso, cercado por água gelada, no escuro total. O silêncio absoluto. A primeira coisa que ele percebeu foi o silêncio mortal. Era como se o oceano tivesse engolido tudo. Harrison estava sozinho, sem saber se havia outros sobreviventes ou se alguém sabia do naufrágio. Ele começou a rezar, pedindo por um milagre, enquanto sua mente lutava para processar a situação. O medo de morrer o fazia respirar mais rápido, mas ele logo percebeu que precisava economizar oxigênio. Assim, ele começou a respirar lentamente, controlando o ritmo em meio ao pânico. Se você está impressionado com essa história de sobrevivência, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, trazemos as histórias mais incríveis e inspiradoras para você. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. À medida que o tempo passava, Harrison começou a sentir o peso do isolamento. Sem comida, sem água potável e com o corpo tremendo pelo frio, ele sabia que cada minuto era uma luta pela sobrevivência. Ele permanecia em um pequeno espaço onde podia ficar de joelhos, cercado pela bolha de ar que se tornará sua única fonte de vida. Mas a bolha não era estática. Ela estava lentamente diminuindo à medida que ele respirava e exalava dióxido de carbono. O impacto psicológico do isolamento. O ambiente submerso intensificava os efeitos do isolamento. Harrison estava rodeado por completa escuridão, o que criava um forte senso de desorientação. Ele perdeu a noção do tempo. Os minutos pareciam horas, e as horas, dias. Em momentos de desespero, ele começou a ouvir sons estranhos, estalos metálicos do navio, o movimento da água e o que parecia ser o som de criaturas marinhas. Esses ruídos se tornaram um lembrete constante de que ele estava em território desconhecido e hostil. Em um momento particularmente assustador, Harrison sentiu algo tocar sua perna. Era um peixe, mas ele sabia que a decomposição dos corpos dos colegas de tripulação poderia atrair outros predadores. Esse pensamento o aterrorizava. Apesar disso, ele continuou orando e buscando forças em sua fé para manter a calma. A ciência da bolha de ar. O que salvou Harrison foi um raro fenômeno físico. Uma bolha de ar pode se formar quando o ar fica preso em compartimentos fechados durante o naufrágio de um navio. A pressão no fundo do mar é intensa, mas a bolha pode sustentar oxigênio por algum tempo. No entanto, o espaço também acumula dióxido de carbono, o que eventualmente torna o ar tóxico. Normalmente, uma pessoa sobreviveria apenas algumas horas nessas condições. O fato de Harrison ter resistido por 60 horas foi algo extraordinário. Enquanto isso, na superfície, a situação era sombria. O Jascon 4 estava completamente submerso, e ninguém acreditava que houvesse sobreviventes. A missão que se preparava era de recuperação de corpos, e não de resgate. O resgate inesperado. 3 dias após o naufrágio, uma equipe de mergulhadores foi enviada para recuperar os corpos da tripulação. Equipados com câmeras e trajes especiais, os mergulhadores desceram até os destroços. Eles sabiam que o trabalho seria difícil, o navio estava inclinado, e o interior estava completamente escuro e cheio de obstáculos. Ao entrar no navio, os mergulhadores começaram a encontrar corpos, confirmando o que todos temiam. No entanto, ao se aproximarem do banheiro onde Harrison estava, algo completamente inesperado aconteceu. Quando a luz da lanterna iluminou a água turva, Harrison viu um movimento. Sem pensar, ele estendeu a mão e agarrou o mergulhador. O mergulhador, assustado, recuou imediatamente. Ele não estava preparado para encontrar um sobrevivente. Para ele, aquilo parecia impossível. Harrison, por sua vez, sabia que aquele era o momento pelo qual ele havia rezado incessantemente.
Ele começou a gesticular e a fazer sinais para indicar que ainda estava vivo. Planejamento do resgate. Levar Harrison à superfície seria um desafio técnico. Ele estava em um ambiente de alta pressão, e trazê-lo rapidamente poderia causar embolia gasosa, uma condição fatal. Os mergulhadores precisaram equipá-lo com um capacete de mergulho e transportá-lo para uma câmara de descompressão, onde ele passou várias horas antes de finalmente emergir. Quando Harrison finalmente chegou à superfície, sua história rapidamente ganhou o mundo. Ele foi saudado como um verdadeiro milagre vivo, e especialistas começaram a estudar sua sobrevivência como um caso raro de resistência humana. A importância da fé e da calma. Harrison creditou sua sobrevivência à sua fé inabalável. Durante as 60 horas no fundo do oceano, ele orou continuamente, buscando forças para não desistir. Psicólogos também destacaram sua capacidade de manter a calma como um fator crucial para prolongar sua vida. Impacto na comunidade marítima. A história de Harrison também trouxe à tona questões importantes sobre segurança no trabalho em navios e a necessidade de tecnologias avançadas para resgates subaquáticos. Hoje, ele é um exemplo de resiliência e coragem, inspirando pessoas ao redor do mundo. Reflexão final. A história de Harrison O'Kane não é apenas sobre sobrevivência, é uma lição sobre o poder da fé, da força mental e da esperança em meio às adversidades mais extremas. O impacto psicológico no resgate. A história de Harrison não teve apenas um impacto no setor marítimo, mas também mudou a perspectiva dos próprios mergulhadores que participaram do resgate. Para muitos deles, o objetivo da missão era simplesmente recuperar corpos, não esperavam encontrar alguém vivo após tanto tempo. O choque dos mergulhadores. Ao revisitar as filmagens gravadas pelos mergulhadores, o momento em que Harrison estendeu a mão para um deles é tanto assustador quanto emocionante. O mergulhador que o encontrou inicialmente recuou, assustado, pois acreditava que estava diante de um cadáver. No entanto, ao perceber que Harrison estava vivo, a equipe sentiu uma mistura de alívio e adrenalina. O resgate não era mais uma missão rotineira. Agora, era uma corrida contra o tempo para salvar uma vida. Impacto emocional após o resgate. Os mergulhadores relataram que o resgate mudou suas vidas. Muitos disseram que nunca haviam testemunhado um milagre tão tangível. Alguns, no entanto, tiveram que lidar com o trauma de encontrar corpos em meio ao resgate e de saber que apenas uma pessoa havia sobrevivido. Esses eventos serviram como um lembrete do quanto o oceano pode ser implacável. A vida de Harrison O'Kane após o milagre. A experiência de Harrison não terminou quando ele emergiu à superfície. Embora sua sobrevivência tenha sido celebrada como um milagre, ele também enfrentou desafios emocionais e psicológicos após o incidente. Traumas psicológicos. Harrison revelou em entrevistas que sofreu com pesadelos recorrentes por anos após o naufrágio. Ele frequentemente sonhava que ainda estava preso no fundo do oceano, cercado pela escuridão. Esses sonhos refletiam o impacto profundo que a experiência teve em sua mente. Ele também relatou dificuldades para voltar a trabalhar no mar, optando por empregos mais seguros em terra. Inspiração para outros. Apesar dos traumas, Harrison escolheu compartilhar sua história como uma forma de inspirar outras pessoas. Ele participou de programas de TV, documentários e palestras, onde falou sobre a importância da fé, da resiliência e da força mental em momentos de crise. Sua história se tornou um exemplo de como, mesmo nas situações mais desesperadoras, a esperança pode prevalecer. Reconhecimento global. Harrison recebeu homenagens de organizações marítimas e grupos de resgate em todo o mundo. Sua sobrevivência foi estudada por cientistas e especialistas em fisiologia, que tentaram entender como ele conseguiu resistir tanto tempo em condições tão extremas. Reflexões finais. O poder da resiliência humana. A história de Harrison O'Kane nos faz refletir sobre o quão longe a força humana pode ir. Em um cenário onde tudo parecia perdido, ele encontrou a coragem e a calma para enfrentar o impossível. Sua experiência também nos lembra da importância de nunca subestimar o poder da fé e da determinação, mesmo nas situações mais adversas. O simbolismo da bolha de ar. A bolha que salvou Harrison se tornou um símbolo de esperança. Ela representou uma pequena chance em um cenário de morte certa, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, pode haver uma luz, ou, no caso de Harrison, uma respiração de vida. Lições para o futuro. O caso de Harrison não é apenas uma história de sobrevivência, é também uma lição para a humanidade. Ele nos lembra de que precisamos respeitar as forças da natureza, investir em segurança e estar preparados para enfrentar o inesperado. Mais importante ainda, sua história nos inspira a nunca desistir, independentemente das circunstâncias. Encerramento emocional. Harrison O'Kane desafiou todas as probabilidades e sobreviveu em um ambiente onde a vida parecia impossível.
Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo quando tudo parece estar contra nós, a resiliência e a esperança podem nos levar além do que imaginamos ser possível.